Me chamo Gisele Montenegro, sou mãe do Christian, autista severo, nível 3, um rapaz com 29 anos. Hoje o nosso assunto é falar sobre o autismo depois dos 18 anos. Em muitos congressos, muitas palestras, muitos eventos que eu vou, eu sempre escuto muito falar só sobre a criança e o jovem, o adulto, e ainda falo mais sobre o idoso com autismo. São pessoas que normalmente não têm local para atendimento, né? Eu vejo isso com o meu filho, eu sinto isso na pele, eu sei. O meu filho, eu não consigo alguns profissionais para fazer tratamento com eles. Ou muitas vezes até consigo profissional, mas tenho dificuldade em achá-los, né? Por conta até muitas vezes do preço, a gente sabe que os tratamentos são caros. Esses dias eu fiz um levantamento básico, uma família em média gasta de 6 a 7 mil reais por mês com atendimento, com os vários profissionais que nós precisamos. Mas voltando a falar, hoje nós precisamos de políticas públicas para os autistas, jovens, adultos e idosos. Se eu não escuto falar dos adultos, quem dirá dos idosos? O meu filho, como eu já falei, é um rapaz de 30 anos e logo ele vai chegar na idade do idoso. E aí, o que vai acontecer com ele? Quais são as políticas públicas que nós temos para este público? Hoje eu já tenho dificuldade dele sendo um adulto, né? O que vai ser dele quando ele tiver mais anos? Então a gente tem que pensar nisso agora para no futuro a gente não sofrer, né? E as pessoas têm que entender que eu, como mãe de um autista adulto, quando eu participo de algumas reuniões, de alguns eventos, eu gosto de ouvir falar que ele existe, né? Porque eu só fico ouvindo os profissionais, as pessoas falando, ai, a criança. Tá, e o meu filho? Né? Tem uma grande amiga minha que ela fala que depois dos 18 anos o autista vira purpurina, porque literalmente ele deixa de existir. Não, ele não deixou de existir, o problema não parou, não cessou. Ele continua lá tendo as mesmas dificuldades, as mesmas limitações, a gente precisando dos mesmos profissionais que atendiam ele quando criança, atendendo ele como adulto. Nós precisamos pensar nisso, nós precisamos pensar nisso agora. Já estamos atrasados, isso tinha sido pensado ontem. Por isso que eu sempre falo em políticas públicas, pois a gente está com a quantidade de autistas crescendo cada vez mais. Hoje, crianças, amanhã jovens, depois da manhã, adultos e quem sabe, logo, idosos. Então nós temos que pensar nisso urgente. Precisamos mudar este pensamento de que só existem crianças autistas. Não, nós temos um público amplo. Nós precisamos de profissionais, sim, qualificados para atender este público. É óbvio que a gente conseguimos, mas é mais difícil, é mais limitado. Muitas vezes, para eu conseguir um dentista para atender meu filho, eu conto nos dedos quanto atendem autistas. E quando atende autista adulto, aí eu conto numa mão. Nós temos que rever isso. Nós precisamos de profissionais que nos abracem, das pessoas entenderem as dificuldades que nós passamos. Eu agradeço a todos. Obrigada. Até o próximo vídeo.